Boa tarde a todas e todos, né? É uma felicidade estar aqui com vocês para a gente compartilhar a memória e as histórias desses 30 anos no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. A gente aqui no nosso projeto, a gente não fala em comemoração, porque nesse contexto pandêmico não tem sentido essa expressão, né? Em respeito às mais de 537 mil pessoas que não estão mais conosco e a seus familiares. Mas podemos honrar, né, e reconhecer a trajetória do Conselho em um processo de formação em parceria com a área de Política e Gestão da Educação da Faculdade de Educação dessa universidade. Esse projeto de extensão, ele nasce das atividades de ensino de estágio e seminário em gestão da educação, né, onde as nossas educandas, elas participam das atividades do Conselho, né, através das comissões ou das assembleias. Eu divido, né, esse projeto com o professor Juca Gil, né, e juntos a gente convidou o Conselho a realizar o seminário, né, e o Conselho nos trouxe a ideia de um curso de formação para os professores da rede. Este curso de formação é o Conselho Municipal de Porto Alegre, História, Memória e Normativas para a Secretaria Municipal de Educação, é voltado para a rede municipal de Porto Alegre. E essa roda é a palestra de abertura do curso, onde trazemos, né, as professoras Regina Scherer e a professora Maria Beatriz Luce, para abrir esse diálogo, né, sobre o papel dos conselhos nesses 30 anos. A Fabiane Pavani, que ia compor, né, a nossa roda, ela teve uma emergência familiar e infelizmente não vai poder participar. Antes de ouvir as professoras, eu passo a palavra para Margarete Simeonato, que é vice-presidenta do Conselho e coordenadora da Comissão Especial de Memoração dos 30 anos do Conselho. Margarete, a fala é sua. Ok, muito obrigada, Valéria. Muito boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco participando desse nosso encontro. E enquanto representante do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, me sinto muito feliz em poder estar vivendo este momento de 30 anos de existência desse Conselho e colocar a vocês que temos as funções que um Conselho exerce, né, que são a consultiva, a deliberativa, a normativa e a fiscalizadora. Mas, antes de tudo, essas 4 funções de um Conselho Municipal de Educação, seja ele municipal, estadual ou nacional, existe uma função pedagógica que perpassa por todas essas instâncias que o Conselho trabalha e que o Conselho tramita. Dentro dessa função subliminarmente pedagógica, é que nós entendemos que uma formação é de fundamental importância para a nossa comunidade de Porto Alegre, nosso sistema municipal de ensino e todos os cidadãos e cidadãs que compõem a nossa cidade que estão envolvidos com a causa da educação. Uma formação partindo de um conselho municipal, conselho estadual que seja, por vezes ela é inovadora, por vezes não. Mas no nosso caso, nós buscamos essa parceria que gentilmente a Valéria, o Juca Gil, através da linha de pesquisa e da nossa parceria, como a Valéria já nos trouxe, né, junto com as estagiárias que estão conosco nos momentos de nossas plenárias, de nossas comissões especiais, enfim, todas as atividades que são afetas a um conselho, essa parceria nossa tem rendido bons frutos, né, e um deles é esse, né, essa proposta desses 5 seminários que nós faremos aqui através dos webinários, em que teremos temas já pré-definidos, temas e todos eles que abordarão a discussão dos conselhos de educação, a sua pertinência dentro de um sistema educativo. Nós temos também, dentro deste ano de 30, comemorando 30 anos da existência do Conselho, outras atividades paralelas que estão acontecendo e que dentro dessa comissão especial, da qual eu sou coordenadora, nós estamos organizando, juntando, enfim, nós estamos agregando muitas das situações que possam trazer pessoas para dentro do Conselho para entender e conhecer como é que funciona a política de um Conselho, como é que o Conselho trabalha na elaboração, fiscalização, controle e implementação da política pública da educação dentro do seu território.
Tá? Então, é com muita alegria, né, eu repito isso, porque, sim, quando nós estamos trabalhando pela causa da educação, nos faz feliz quando vemos que podemos multiplicar o que nós estamos fazendo e agregar, né, esforços para que a nossa educação seja pública, laica e de qualidade para todos, sempre para todos. Né? Muito obrigada. Obrigada, Margarete. E agora eu passo a palavra para a secretária municipal de educação, né, de Porto Alegre, a Janaína Aldino. Bom, boa tarde. Retomando, então, cumprimentar a Margarete, aqui representando o Conselho, a Regina, a Valéria mediadora, e também cumprimentar a Maria Lúcia. Eu estava falando do quanto eu já escutei as palestras da Maria Lúcia, né, como uma boa pedagoga, aí, que passei pela PUC, passei pela Unicinos, então muito bom te reencontrar aqui nesse espaço. Mas eu queria parabenizar o Conselho pelos 30 anos, dessa história construída, desse legado deixado até então. E nesse momento, como foi falado no início, a gente também não tem muitos motivos para comemorar, mas é importante que a gente celebre essa data importante. E eu, como secretária, na função de secretária de Educação do município de Porto Alegre, né, eu agradeço essa relação que está sendo construída, porque todo início de gestão, como a gente traz muitas ideias novas, como a gente tem um novo pensar, essa construção junto ao Conselho é muito importante. Uma delas é a vinda do Conselho Municipal de Educação, né, para dentro do nosso prédio, que ficamos mais próximos aqui, para nós isso é um ponto muito positivo, porque essa aproximação junto à Secretaria, né, ela traz muito ganhos nas nossas discussões. E eu aproveito aí para desejar, então, que esse novo ciclo, ele nos traga muitos êxitos para a nossa educação municipal de Porto Alegre, né, que muitos desafios temos, ainda mais depois desse momento, né, esse cenário pandêmico que nós estamos vivendo, agora com a retomada das aulas presenciais, com muito medo, com muita ansiedade, com muitas lacunas de aprendizagem que temos, né, dos nossos alunos, mas que a gente possa, então, fazer essa parceria, sempre podendo ter um bom diálogo, uma boa discussão, uma boa empatia, né, que eu acho que os dois lados querem o mesmo objetivo. Como eu sempre digo na secretaria, nós temos caminhos diferentes, mas todos temos o mesmo objetivo, né, que é melhorar a qualidade da educação do nosso município. E desejar aqui uma boa formação. Eu vou ter que sair para uma reunião, mas a Fernanda continua aqui nos representando. A Fernanda é a coordenadora de educação infantil aqui da nossa secretaria, já está bem entrosada aí com o conselho, mas aí agradecer também esse espaço para que a gente pudesse representar a Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada, secretária, pelas palavras e pela presença, né? É bem importante né, estarmos juntos aqui hoje, porque para dar início, né, a esse curso, a gente trouxe duas professoras, né, com bastante experiência em conselho, né, e eu vou ter o prazer de apresentá-las, né, a professora Regina, que é minha colega na pesquisa, né, é uma professora que está aposentada da Prefeitura de Porto Alegre, graduada em Educação Física, possui um mestrado e doutorado na linha de pesquisa Políticas e Gestão de Processos Educacionais aqui na URGS. Ela foi conselheira municipal no período de 2001 a 2013 e presidenta do Conselho na gestão de 2011 e 2012. Ela também foi conselheira do Fundeb, né, e integrou o grupo de professores que organizou a proposta pedagógica Organização do Tempo por Ciclos de Formação, da MF Vila Monte Cristo, tendo atuado na direção dessa escola de 95 a 98. Atua desde 2016 como professora externa no curso de pós-graduação em Gestão da Educação da PUC e participa como pesquisadora do grupo de pesquisa História da Escolarização no Brasil, Políticas e Discursos Especializados, integrando atualmente o projeto Exclusão Escolar na História Brasileira, Persistências e Resistências. Participa desde 2020 da pesquisa Contratempos no Percurso, Análise e Compreensão das Taxas de Reprovação nos anos finais do ensino fundamental, TIVOTI,
e desde março de 2021 integra o projeto, na qual somos colegas, né, o programa Dinheiro Direto na Escola, estudos do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais. E, para completar, esse ano iniciou o projeto de pós-doutorado aqui na Facet, né, então dá para ver que a gente está em ótima companhia. E a outra debatedora é a professora Maria Beatriz Luce, né, que é uma querida colega no Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação do Departamento de Estudos Especializados dessa faculdade. Ela é nossa professora titular de Política e Administração da Educação, né, atua em formação de professores, pesquisa e extensão sobre a política e a gestão da educação, e ela também teve imensas experiências na administração acadêmica, né? Não, bom, algumas coisas tem que ser dita, né? Ela foi reitora, né, pro tempore, para a implantação da Unipampa, de 2008 a 2011, secretária de Educação Básica no MEC, em 2014, integrou o Conselho Nacional de Educação, né, a Câmara de Educação Superior de 2008 a 2012 e a Câmara de Educação Básica de 2004 a 2008 e em 2014. E participa ativamente de todas as entidades, né, acadêmicas científicas da nossa área, né, foi editora de revista, faz parte de conselho, enfim, né, também é minha colega na pesquisa, a gente trabalha junto em alguns projetos, e né, é a nossa especialista em política, avaliação, planejamento, legislação, gestão universitária e educação comparada. Ou seja, a gente não poderia ter começado em melhor companhia. Agora eu passo a palavra para a professora Regina, né, e depois a gente segue. Bom, eu começo agradecendo o convite feito pelas ex-colegas do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, e saudando as minhas parceiras, Valéria e a professora Maria Beatriz, Juca também, colega de vários trabalhos feitos junto às políticas de educação. O convite me foi feito à época pela Fabiane, e ela pediu que eu falasse um pouquinho sobre a história do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. Eu tentei organizar uma fala para não ser muito longa, mas situando algumas coisas de um contexto que precede a criação do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, porque eu considero que elas nos dão elementos para pensar, inclusive, questões que ainda hoje persistem nessa nossa história. Eu chamei um pouquinho de fragmentos de memória, é isso que eu vou trazer para vocês. A história da educação, a história do ensino em Porto Alegre, ela ainda tem muito espaço para ser pesquisada. Quando eu estava escrevendo a tese de doutorado, eu fiz sobre o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, e porque estava, à época, a presidência do Conselho Municipal de Educação. E isso me instigou muito aí a tentar saber como que tinha começado a ideia de existir do poder público, no formato que fosse, propor e oferecer para a sua população educação. E os primeiros registros que eu consegui localizar, eles não é por uma ação do poder público, ainda é naquilo que se chamava das aulas, onde alguém apresentava uma proposta em algum lugar, tinha que encaminhar, tinha um lugar, não me cabe falar nesse momento, uma proposição e obtinha uma licença para lecionar determinada matéria, vamos dizer assim. A primeira licença que eu consegui localizar, ela é para lecionar gramática latina em 1791. E depois, nós vamos encontrar em outros documentos registrados junto ao sistema da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, autorizações e decretos para funcionamento de aulas rurais, de escolas ao ar livre, de escolas municipais noturnas e de escolas particulares. Isso tudo nós vamos situando, mas uma coisa também vai sendo possível de perceber, que não há um registro sistemático
que permita localizar historicamente essas escolas. Por quê? Porque elas eram criadas, elas funcionavam num determinado lugar. Se ocorria alguma mudança, diminuía a população ali, ou eles consideravam atendida a questão, essa escola simplesmente era deslocada para um outro lugar. Então, tu não localiza documentos, tu não localiza informações mais detalhadas sobre o período de funcionamento e aonde, de fato, elas funcionaram. E aí se foi buscando relatórios no nível municipal, relatórios junto ao Estado para descobrir alguns desses percursos. E o que vai se percebendo? Que, na verdade, existiu e persistiu uma relação muito imbricada entre o governo do Estado e Porto Alegre. Eu vou dizer Porto Alegre porque em algum momento ela não era prefeitura, era intendência, era outra coisa. Havia essa relação, até mesmo porque nós só vamos ter, a partir da Constituição de 1988, o município como um ente federado. Então, isso um pouco que explica isso. Não tudo, porque se a gente for olhar a história de outros municípios, nós vamos descobrir que escolas municipais foram criadas em outros lugares muito antes do que aqui na capital do estado. E, bom, junto com isso, nós vamos encontrar nessa pesquisa para tentar descobrir essa organização da educação em Porto Alegre, ou do ensino em Porto Alegre, vai se encontrar o registro de um termo de convênio firmado entre o Estado e a Prefeitura de Porto Alegre em 1949. E o que dizia este convênio? Que o município ia aplicar anualmente 20% do dinheiro arrecadado em impostos para adquirir e construir prédios para o funcionamento do ensino primário. Então, o município assume um papel de que ele vai fazer isso, ele vai dar condições de prédio, de terreno, para que seja ofertado o ensino primário. E dentro desse termo de convênio foi estipulada também uma outra cláusula que dizia o seguinte, que quando fossem feitos novos loteamentos habitacionais, deveria ser reservada uma área para construção de escola. Então, isso em grande parte nos faz localizar por que as nossas escolas municipais de hoje, muitas delas se localizam na periferia, porque foram os lugares onde esses loteamentos foram sendo criados. E, bom, esse convênio ele vai persistir durante um longo tempo, existe um relatório da própria Prefeitura de Porto Alegre, já depois bem mais adiante, no ano de 2002, que vai falar de um número de construções dessas escolas. O município construiu 230 escolas. Nós temos hoje, professora Maria Beatriz me ajuda, são 250 escolas no estado. Dessas 250, 230 foram construídas. É uma história um tanto bonita, mas que não é o momento para fazer isso, mas que tem uma relação, inclusive, com a criação do primeiro ginásio, digamos assim, que é a primeira escola municipal que vai ser assumida e criada com decreto municipal, que recebeu, à época, o nome de ginásio municipal, e que hoje é a Escola Emílio Meyer, que é a primeira escola em 1953, essa escola foi criada. E, bom, ela foi criada no governo do prefeito, na gestão do prefeito Hildo Meneghetti, e, na sequência, nós vamos ter um processo eleitoral depois, que vão ser criadas outras escolas. Vai ser a gestão do Leonel Brizola, e que, de fato, vai mudar essa posição do município em relação a ser proprietário, mantenedor, criador e organizador de escolas públicas. Tá? Não são todas do período dele que vão ser construídas, mas nós vamos começar esse processo, então, em 53, e ele vai seguir ainda durante um tempo. Vão ser 6 escolas em 1957,
depois vai 3 escolas em 59, uma no ano de 1960, uma em 63 e 2 em 1964. E para o golpe, entra a ditadura, se volta para o convênio. E o município para de construir escolas, e as escolas passam novamente a ser construídas pelo município e entregues ao Estado para que ele assuma toda a administração delas. E o mais incrível, apesar da escola ter sido criada em 53, nós só vamos ter um departamento de assistência e instrução em 1955. Então, por que eu mostro isso? Porque o papel do conselho, ele entra nessa lógica muito da organização, de uma ideia de existir todo um cuidado em relação a isso. E nós vamos ver um início da organização do ensino em Porto Alegre um tanto quanto tumultuado. Né? Tumultuado nesse sentido, tu tem a escola, mas, bom, tu não tem ainda um setor específico que dê conta, que vá acompanhando isso de uma forma mais sistemática. Aí, então, a partir de 55, isso passa a existir, no mesmo ano de 55, já passa para o status de secretaria, com o nome de Instrução e Assistência, e o primeiro secretário vai ser o Tristão Sucupira Viana. Tá? Essa interrupção com relação à construção das escolas, para mim, ela evidencia novamente essa dinâmica das relações entre o Estado e a Prefeitura, essa relação que mostra, digamos assim, um alinhamento entre uma forma de pensar como que as coisas devam acontecer nas políticas públicas, tá? E se nós observarmos que nós vivíamos um tempo onde as coisas eram muito mais centralizadas, fica meio óbvio por que não interessa também que algumas coisas se organizem e se deem de uma outra forma. Isso vai persistir, então, essa lógica do convênio até 1986, que é quando nós vamos retomar o processo de eleição em Porto Alegre. Nós vamos ter um prefeito eleito em 1986. Esse convênio ele vai começar a ser discutido e se tenta mudar as bases dele, inverter. A inversão proposta na ocasião era de que o município passasse a receber recursos do Estado para a construção de escolas, só que isso nunca aconteceu. E aí o município, vamos dizer assim, interrompe esse convênio e vai começar, então, novamente um processo de expansão. Eu não posso deixar de referir aqui que, além dessas escolas, as quais eu mencionei, que elas foram sendo construídas ao longo do tempo, e que em 1964 nós tínhamos 15 escolas, nós tínhamos junto também os 7 jardins de praça, que na época tinha uma outra conotação, uma outra perspectiva, e que só mais tarde vem a ser incorporados, de fato, como escolas para atender à educação infantil. E nós encontramos um registro, acho que é nos próprios documentos da escola do Jardim de Praça Pica-Pau, que ele teria iniciado o seu funcionamento em 1926. Então, essa nossa história da educação em Porto Alegre, ela tem esses episódios, digamos assim, que mostram, num determinado momento, tu cria jardins de praça, valeria uma pesquisa para saber exatamente que público seria atendido nesse jardim de praça à época. Há inferências por algumas pessoas que eles estariam muito voltados para atender principalmente os filhos das mães que trabalhavam em casas de famílias naquelas regiões, porque a gente olha os locais onde eles ficam e teria esse entendimento, mas eu não vou afirmar, mas é uma história que também valeria alguma investigação para futuramente. Bom, a legislação que antecede a criação, ou que está vigindo a época que o Conselho vai ser criado, é a LDB de 1971, que é a lei que fez a reforma, mas que ali ela sinalizava a questão de que os conselhos estaduais poderiam delegar
as suas atribuições a conselhos de educação que os municípios viessem a criar, né, desde que houvesse condições para isso. Vocês vejam, a legislação ela é de 71, vão passar 20 anos até que Porto Alegre tenha um Conselho Municipal de Educação. E isso é interessante de olhar, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma das histórias que eu sei é de que o Conselho de Novo Hamburgo é o mais antigo, e ele é de 1958. Carazinho vai criar o seu conselho em 1964. Então, essas... Sim, aí acho que tem uma pesquisa que tu acompanhasse, orientasse até, que conta essas histórias dos conselhos. Então, para a gente ver, né, novamente, a questão da relação Estado e município, nós vivíamos um período que não havia eleição para prefeitos em Porto Alegre, eles eram escolhidos de forma indireta por outros processos, e isso mostra um pouco, novamente, essa questão. Não havia um interesse de descentralizar isto. Tá? Preferiu-se, foi uma opção, por manter todas as questões da educação de Porto Alegre passando pelo Conselho Estadual de Educação sem que isso fosse criado. Então, o Conselho, ele vai ser criado aqui em Porto Alegre em 1991 e ele vem, digamos, na esteira da promulgação da Constituição de 88, porque a Constituição de 88, um dos efeitos que ela provoca é a questão da nova lei orgânica do município. E aí, com a nova lei orgânica do município, promulgada em 1990, ela traz no seu texto uma seção específica para falar de conselhos municipais como órgãos de participação na administração pública. E é isso que dá as condições, digamos, para a criação do Conselho Municipal de Educação por meio de uma lei complementar. E é assim, então, que em 91, com uma lei complementar, o Conselho Municipal de Educação, ele vai ser criado e vai ser regulamentado também, por meio de um decreto, onde nesse decreto ele vai falar de todas as possibilidades, as suas funções que ele vai ter, e vai dizer quem vai compor este Conselho de Educação. Eu comecei a falar e não projetei, mas eu trouxe um slide que tem o nome dos conselheiros. Eu vou pedir licença para começar a passar, tá, Valéria? E vou colocar ele para pelo menos as pessoas verem e reconhecerem algumas dessas pessoas. Todas elas estão por aqui ainda, tá? Esses foram os nossos primeiros conselheiros, né? O que dizia o nosso... Eu vou voltar um pouquinho e vou colocar no modo de apresentação, tá? Que eu não esqueci de fazer isso. Tá? A composição a partir do decreto de regulamentação, ela previa que o prefeito iria escolher 3 representantes, onde deveriam ser 2 pela SMED e 1 pela Comunidade Educacional de Porto Alegre. 7 seriam escolhidos por entidades dos professores, sendo que 5 seriam a indicação da ATEMPA, 1 do SIMPRO e 1 do CEPERS. Um representante seria escolhido pelos estudantes, e aí depois isso cabe uma observação específica. Um outro seria escolhido pelo movimento comunitário, e quem indicaria seria a UAMPA. 2 seriam pais de alunos, escolhidos pela CPM Federação, e 1 seria escolhido pelos funcionários das escolas municipais. O conselho, os conselheiros tomaram posse em 24 de maio de 1991, mas o conselho só vai ser instalado em 29 de agosto de 1991. E na primeira ata do Conselho Municipal de Educação, tem um registro muito importante a respeito disso, que diz que a demora para o Conselho começar a realizar suas reuniões foi em decorrência da indisponibilidade de espaço físico
e que isso, inclusive, levou o Conselho a realizar reuniões quinzenais durante um bom período, tá? Durante esse primeiro ano de funcionamento, no qual atuaram estes conselheiros, né, alguns conhecidos, atuantes até hoje na educação, nós tivemos uma primeira comissão diretiva, até que o regimento interno fosse aprovado, mas que foi eleita como presidenta a Maria Anunciação, como vice-presidenta a Sônia Pilavares e como secretária a Maria Otília Suzin. Tá? Tinham outras representações, a professora Norma Marzola também era indicação do Executivo, Vilmar Figueiredo de Souza também pelo Executivo, aí tinham outras representações da Tempa, a professora Yara Pedroso Alves, a Ângela Soares de Souza, a Alda Molinos, como representante dos funcionários, a Eliane Jacob dos Santos, representando o Simpro, a professora Antonieta Mariante, representando a UAMPA, o Paulo Burmeister, que também é professor, representando os pais tinha o Antônio Carlos Falavena e o Jocelinha Zambuja, e representando o CEPER Sindicato, a Emiliette Neves da Silva. Foram os primeiros conselheiros municipais de educação, a composição, né, do Conselho Municipal de Educação. O que eu gostaria de trazer para vocês, para além desse breve histórico, desses fragmentos, né? O que eu chamei de as persistências e os desafios, né? O início dos trabalhos do Conselho Municipal de Educação até a criação do sistema municipal, ele era composto de atividades, de coisas que tinham sido delegadas pelo Conselho Estadual. Então, havia um limite da atuação do Conselho, que somente com a criação do sistema em 1998, onde, então, o Conselho adquire outras atribuições, ele passa a exercer. Mas foi também muito em razão da atuação do Conselho Municipal de Educação que se fez, né, a criação do Conselho Municipal, do Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre. Uma das persistências ainda que existe em relação ao Conselho, a secretária mencionou ali na entrada que o Conselho Municipal de Educação está agora funcionando num dos andares da Secretaria Municipal de Educação, diz respeito justamente à questão dessa itinerância do Conselho, sem um local próprio, sempre dividindo o espaço com outros setores da administração municipal. Então, o Conselho, ele já teve 5 endereços antes de chegar de volta à Secretaria Municipal de Educação. Outra questão que, dentro que levou bastante tempo, inclusive, para que o Conselho ganhasse força, diz respeito às condições de funcionamento em termos de recursos humanos, de contar com assessoria, de contar com uma estrutura material disso. Isso vai render para quem for falar de sistema municipal, mas, inclusive, a questão de existir verba própria para que o Conselho consiga administrar questões, até hoje, aonde eu sei, ou pelo menos até 2012, quando eu ainda estava pelo Conselho, era um problema que ainda persistia, a autonomia financeira, que entra dentro das questões que se aponta como fundamentais para o exercício da gestão democrática, que isso te prende e limita a atuação do próprio Conselho em razão disso. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante tempo, acredito que a professora Maria Beatriz tenha várias contribuições para dar, e aí no debate eu posso colocar, mas para situar o início do Conselho Municipal de Educação, eu acho que eu trouxe vários elementos, e que alguns das pessoas que compõem o Conselho, elas devem perceber que algumas situações não são tão diferentes. Eu disse que eu ia falar da UMESPA. A UMESPA, que é quem escolhia o representante dos estudantes, teve toda uma discussão, se eu não me engano, inclusive jurídica, para quem seria, até se dizer que era a UMESPA, e isso fez com que, durante muito tempo, o Conselho Municipal de Educação ficasse sem representação dos estudantes. E mesmo depois
que a Unespa ficou como responsável para a escolha dos conselheiros, um problema que persistia era que o estudante frequentasse, participasse de fato das reuniões sistemáticas do Conselho Municipal de Educação. Então, sempre se discutiu no período em que eu estive, que foi um longo período junto ao Conselho, a questão dessas condições para que os conselheiros que não integram, que não são professores da rede municipal, consigam compatibilizar a sua atuação profissional com as tarefas e incumbências que exige o cargo de conselheiro municipal de educação. Então, são limites ainda, que eu acredito que vários conselhos enfrentem em relação a isso, né? E uma outra questão, assim, que eu penso que seja bastante importante de apontar, é da compreensão do conjunto da sociedade sobre a necessidade, a importância e o valor que se deve dar para os conselhos que envolve, então, essa participação da cidade. Apesar de dizer, na Lei Orgânica Municipal, que isso faz parte, que eles têm, sim, esse papel de contribuir para a questão das políticas públicas, sempre há uma questão mais truncada de discutir se isso é da competência ou não do Conselho Municipal de Educação. Apesar de estar escrito, de estar normatizado, o estar normatizado nem sempre pode significar ou significa que as pessoas que estão à frente da gestão ou em outros lugares que mantêm relação com o Conselho entendam como que isso funciona na prática. Tá? Eu paro por aqui. Obrigada, Regina. Maria Beatriz, agora falo um pouquinho. Bom, quero começar dizendo a minha alegria de participar desse momento, reencontrar, mesmo que na telinha, né, colegas do antigo cotidiano na Faculdade de Educação, e quero dizer do meu orgulho, assim, de ver Valéria e Juca estarem na iniciativa, na coordenação de um projeto importante de formação sobre conselho municipal, gestão democrática, né, que são os nossos temas de vida, né? Assim, as questões que a gente escolhe, né, para levar adiante, estar não só debatendo, mas estar produzindo o processo de formação das novas gerações, né? Porque tudo isso, né, é porque nós temos um projeto de um país e de uma Porto Alegre mais democrática. Eu acho que a gente, quando fala em conselhos municipais, está falando de cidadania e está falando de organização do poder público para garantir o direito de todos a uma educação de qualidade, né? E com isso fazer a formação para uma vida em democracia, né? Com mais igualdade, mais justiça e principalmente com essa responsabilidade de tentar melhorar, né, e garantir mais igualdade nas condições de vida numa sociedade que, pela própria história da educação, a gente já vê, digamos, a estruturação de desigualdades que aconteceu e como a educação escolar no nosso país demorou a ser estruturada, a ser organizada pelo poder público. Né? Eu acho que os estudos comparados de educação nos permitem sempre ter uma compreensão
muito lastimosa, né? Muito lastimando realmente essa história do Brasil, essa face da história do Brasil, e ao mesmo tempo que a gente reconhece, né, a força das iniciativas de famílias, de grupos sociais se organizando para fazer aquele ensino livre, as primeiras escolas, os professores se estabelecendo, né, às vezes, entre aspas, se promovia a própria imigração de gente mais qualificada para lecionar nas comunidades, né, daqui do nosso estado e do nosso país. Bom, mas então eu quero dizer, né, da importância de nós nos reunirmos hoje entre gerações, né, e eu acho que não é por acaso que convidam aí duas pessoas bem experientes, né? A Regina como alguém, né, que fez a sua linda, marcante carreira de professora municipal, né? E de uma atuação, né, num período de muito fortalecimento do nosso Conselho Municipal de Educação. Mas eu queria também dizer da alegria de estar aqui com a Margarete, né? Eu estava vendo a Guilherme, esteve aqui na sala antes, agora está atendendo a tela do YouTube, e estarmos aqui também, e eu acho isso extremamente importante, né? A presença da Fernanda Guimarães representando a Secretaria Municipal de Educação, porque nós estamos falando de organização da educação na nossa cidade, né? E eu tenho muito orgulho dos feitos, né, da educação pública de Porto Alegre, mas eu acho que a Regina e a Valéria, quando me convidou, disse que a ideia era exatamente a gente fazer uma conversa sobre essas coisas, né? A Regina fez uma preparação assim muito interessante, recuperando vários aspectos dessa história da organização escolar na cidade, e como o poder público, a intendência, né, depois a prefeitura municipal de Porto Alegre demorou, e aí sim eu me atrevo, né, a dizer que mesmo uma pessoa da minha geração, né, logo que eu comecei a andar pelo Brasil, estudar a organização do sistema escolar brasileiro, eu sempre tinha assim, muito constrangimento, né? De dizer, e eu acho que até hoje é uma coisa notada quando a gente trabalha com as próprias estatísticas da educação, como a educação escolar, né, é encolhida, né, é pequena em termos de manutenção e desenvolvimento feito pelo poder público municipal. São sequelas, em parte, né, de um tempo de centralização, né, efeitos, digamos, das políticas muito conservadoras que nós tivemos, né, no período do final do Império, né, aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente no início da República, né, mas que perpassou quase o século XX inteiro, né? Com o município de Porto Alegre tendo muito pouco investimento em educação escolar, fazendo da receita própria, né? Poucos investimentos, tendo poucos
quadros profissionais, funcionários, professoras, professores municipais, funcionários de escola, porque com esta noção assim de um estado do Rio Grande do Sul forte, né, os políticos tradicionais do Rio Grande do Sul logo viram que era importantíssimo para, inclusive, fazer a formação política, né, e concentrar recursos, né, mando sobre a gestão dos recursos, era importante ter uma rede estadual de escolas estaduais muito poderosa, né, muito forte. Então, eu digo, é sempre uma coisa contraditória, eu quero falar assim muito do ponto de vista de uma análise dos fatos, mas com a minha vivência, a minha interpretação pessoal, né? Então, dialogando pelo Brasil afora sobre como queríamos tratar o planejamento da educação, né? E isso, durante a década de 80, por exemplo, foi uma atuação muito forte que nós todos tivemos discutindo o projeto de democratização, a abertura política, né? E construindo as condições para a gente, em 86, ter uma Assembleia Constituinte. Nós realizamos conferências brasileiras de educação, com todos esses fundamentos, forjando a noção de que a gente precisava trabalhar a organização do Estado brasileiro de uma forma federativa, isso se desenhava cada vez mais, né? E que a esfera municipal precisava ser mais empoderada, e a Constituição de 1988 reconhece o município como um ente constitutivo da federação. E isso foi uma novidade extremamente importante. Eu acho que né, a gente precisa estar juntando um pouco do que a Regina contou, vou trazer assim, um pouquinho de outros elementos complementares e que vão explicando uma coisa e outra. Tá? Então, o que aconteceu? A Constituição Federal Brasileira, né, de 88 e até hoje, reconhece, né, estabelece como entes constitutivos da República Federativa do Brasil a União, os estados e os municípios. E é só com a Constituição de 88, e até de uma forma muito peculiar no Brasil, bem diferente, por exemplo, de outras repúblicas federativas. A gente tem aí, historicamente, o exemplo da Alemanha, o exemplo dos Estados Unidos, noutra vertente, né? Algumas repúblicas federativas na América Latina mais recentemente, tá? Porque na América Latina a gente ainda tem estados unitários, né? E repúblicas federativas, só para os nossos mais jovens e que não estudaram tanto ainda essa parte de organização política ficarem mais curiosos, né? Por exemplo, o Uruguai não é uma república federativa, é um estado unitário, tá? O Paraguai também, né? A Bolívia. Então a gente agora a Bolívia tem algumas nuances diferentes, então, e, entre outros, para dizer os vizinhos mais próximos, né? Também os lá do norte não são repúblicas federativas, tá? Bom, mas então eu ia dizer, e então, reconhecendo o município como uma instância de organização, né? Um elemento constitutivo da federação, a Constituição de 88 traz nas suas regras de organização do Estado brasileiro para todas as esferas, para todas as áreas, não só, e isso, claro, vai incidir sobre a educação, traz uma descentralização de competências e responsabilidades
também de distribuição, não só dos encargos, competências e responsabilidades, mas também de perspectiva de distribuição tributária, né? de distribuição de recursos financeiros, né? Que são advindos dos impostos, das taxas e tal. Há vários estudos que nos mostram que até, né, e por isso foi feito inicialmente o Fundef, né, lá em 96, e agora nós temos o Fundeb, e mostra, inclusive hoje em dia, por que a importância desse novo Fundeb, que nós festejamos tanto, né, recentemente ter conquistado por uma emenda constitucional, né, a Constituição Federal, é importante. Por quê? Houve essa descentralização. Bom, então, no espírito, né, de tudo aquilo que a gente batalhou muito, estudou muito, debateu muito na década de 80, as nossas associações, entidades, os professores mobilizados, a cidadania brasileira ativíssima naquela época, né? Nós fomos para a Constituinte, né, como sociedade organizada, já com uma concepção de organização do Sistema Nacional de Educação. E vocês vejam, lá na Constituição de 88, nós não conseguimos colocar o termo Organização do Sistema Nacional de Educação. Em seguida, mas está previsto uma lei de diretrizes e bases da educação nacional e está previsto que nós devemos ter um plano nacional de educação decenal e tal. Tá? Em seguida, né, a Constituição de 88 é ali de outubro de 88, no final de 88 já foi protocolado o primeiro projeto de LDB, a lei orgânica, né? A lei que seria a lei do Sistema Nacional de Educação brasileiro. E ela tinha exatamente, esse projeto, ele começava com uma definição de fins da educação, e o segundo grande título é da organização do Sistema Nacional de Educação. Mas na luta política, os setores mais conservadores, e principalmente representados pelos governadores e os senadores que representam os estados, né, no Congresso Nacional, não vingou, né, foi barrada a ideia também, né, durante toda a década de 88 até 96, quando nós finalmente temos, dezembro de 96, promulgada a LDB, ela fica sem dizer que nós temos um Sistema Nacional de Educação. Mas ficam estabelecidos, então, o sistema federal, o sistema estadual e os sistemas estaduais e os sistemas municipais. É reconhecida a competência dos municípios, a legitimidade e a autonomia dos municípios para criarem sistemas municipais de educação. E no conceito de sistema que se tem na legislação da educação no Brasil, um sistema de educação se constitui com um órgão executivo, que nós chamamos de Secretaria de Educação, no caso dos estados e dos municípios, e necessariamente com um conselho, um órgão colegiado com representação da sociedade. Nós concebemos com uma representação majoritária de órgãos da sociedade civil, nem todos os casos acontecem assim, né? E, claro, assim, então, secretaria, conselho
e a rede de escolas próprias e o conjunto das escolas na jurisdição que o município ou o estado, né? Aí se estamos falando de sistema estadual ou municipal, no caso do municipal, o conjunto das escolas que o município tem responsabilidade de regular, tá? De fazer regulação, ou seja, autorizar, supervisionar, avaliar, né? Orientar, dar diretrizes, dar parâmetros de qualidade e digamos, vigiar para que isso aconteça, tá? Então, quer dizer, hoje, o que nós falamos de um conselho municipal, né? E por que um conselho municipal de educação de Porto Alegre é tão importante? Porque ele é o órgão no qual devem ser formuladas as políticas municipais de educação, que não são apenas para as escolas municipais, as escolas próprias, né, mantidas pelo município, mas também, no caso aí, então, há uma distribuição de competências na LDB, né, o município é responsável, né, pela regulação da educação infantil privada, né, e também pela articulação com os sistemas, com o sistema estadual e, obviamente, por concepção, por articular-se também com os outros municípios. Porque uma das coisas que a gente mais, né, tem a vivência é de que, inclusive, nas capitais do estado, né, em regiões metropolitanas, áreas conurbadas, né, há um trânsito grande de crianças e de adolescentes e de jovens, né, por razões de trabalho, por razões, inclusive, da oferta de escolas, da qualidade das escolas, da facilidade de acesso à escola. Isso aí a gente precisa se articular entre os municípios, tá? Bom, eu fiz assim uma perspectiva de mostrar por que, quer dizer, que a gente, onde se situa o Conselho Municipal de Educação na estrutura da organização nacional, né? Quer dizer, é uma organização nacional federativa, os municípios têm competências e responsabilidades, autonomia, e quer dizer, o município vai ter um sistema próprio, a lei diz, se quiser, ele tem autonomia, se não tiver uma lei de criação do sistema municipal de ensino, ele fica dependente para fins normativos, né, e de regulação do Conselho Estadual. O Conselho Estadual, sim, é um órgão obrigatório, né? Isso aí é também bem interessante. E por isso eu ia dizer assim, ó, que a criação do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, como a Regina situou, Porto Alegre sempre era muito acanhado de escolas, né? Eu dizia, e eu quero retomar esse ponto, assim, poucas escolas e tal, mas algumas experiências muito interessantes e de qualidade. Por exemplo, os jardins de praça, né, foram um movimento precursor de uma educação pública na cidade, com qualidade,
E aí um pouquinho de história da URGS, né? A nossa escola de educação física, né, Regina? E eu acho que quem estuda educação física acaba estudando mais do que quem estuda nas outras licenciaturas, inclusive na pedagogia, um pouco dessa história. Esses jardins de praça foram criados pelos professores de educação física, né? E pelos professores que trabalhavam principalmente com a questão de lazer, né? Eu aprendi muito sobre essa história com a professora Lênia Gelser e o pai dela. Né? E eu acho que ali, Regina, se a gente fala em pesquisar essas coisas do Jardim de Praça, acho que lá nos arquivos da ESEF, agora ESEFID, deve ter uma documentação interessante também sobre isso, e eu acho que tem até alguns trabalhos de especialização antigos e tal, talvez algumas dissertações também sobre isso. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, que ao mesmo tempo, então, Porto Alegre era assim muito incipiente em termos de organização e de gestão pública da educação, tinha muito poucas escolas públicas, porque o governo estadual tinha muita iniciativa e era muito poderoso. Tá? Então, esse famoso convênio era uma coisa difícil de explicar ainda na década de 80 e tal, quando a gente andava, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, muitos outros lugares, né, grandes do Brasil, de se explicar isso. E até hoje, aí eu ia dizer, falando um pouquinho dos desafios de hoje, eu acho que uma das questões da pauta para a nossa reflexão de porto-alegrenses, né, é pensar no nosso plano municipal de educação. Né? Porque o Plano Municipal de Educação é o principal instrumento de organização das políticas públicas no território municipal. Ele não é um plano de gestão do sistema municipal de educação, na sua concepção, na concepção, pelo menos, que eu tenho, e com a qual a gente tentou fazer o Plano Municipal de Educação de Porto Alegre na última vez, de uma forma participativa, discutida, mas ele acabou tendo poucos estudos, pouca sistematização de pesquisas e tal, sobre as peculiaridades, né, no diagnóstico assim, da situação educacional de Porto Alegre. Tá? Então, o que eu diria assim, ó, Porto Alegre, então, começou tarde, né? Começou devagar, começou cerceada, muito incipiente, poucas escolas, e não tinha o Conselho Municipal de Educação, que já 2 décadas antes, 3 décadas, alguns municípios que tinham mais escolas municipais, mais participação da comunidade, talvez influência, né, disse como influência dos nossos imigrantes alemães e italianos e tal, as escolas mais de comunidade, mais participação da sociedade, mas também porque eles não eram capital, né? Eles estavam mais longe do poder, e para conseguirem ter escolas de qualidade, mais escolas, democratizar a educação, né, mais cedo, eles não podiam ficar, dependendo do Estado. Né? Então, eu acho que faz parte dessas tensões. Eu participei intensamente de todo um movimento exatamente ali de terminada a Constituição de 88, onde nós tínhamos nos concentrado, a gente já tinha começado a preparar e fizemos todo um movimento para discutir a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul,
tá? E, em seguida, e quase ao mesmo tempo, a preparação para a elaboração das leis orgânicas municipais, tá? E para a preparação das leis orgânicas municipais, nessa época, a FAMURS, né, a federação que organiza e representa os municípios, teve um papel muito importante. E no seu setor de educação, tá, nós já vínhamos desde talvez 86, 87 ali, a coordenadora de educação e cultura da FAMURS era a Marisa Tinsari, tá? Depois também foi conselheira estadual de educação, mas tinha sido secretária municipal durante 2 ou 3 governos distintos, de partidos distintos em Cachoeira do Sul. A Marisa era uma pessoa assim tão reconhecida na cidade, e ela tinha organizado exatamente muito a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação lá em Cachoeira, e ela veio trabalhar na FAMURS, e nessa época a gente tinha um projeto da Faculdade de Educação da URGS, né? De colaboração com a FAMURS, tínhamos conseguido um recurso, inclusive através do Ministério da Educação, na gestão do professor Alceu Ferraro, como diretor da faculdade, da OEA, um recurso que nos levou a trabalhar com os municípios no interior. Ele era para ser com os municípios de fronteira, mas a gente conseguiu dar uma largada e trabalhar. Fazia assim, ó, formação de professores, formação de conselheiros e tal, para organizar os sistemas municipais de educação. Ah, então, me lembro que nessa época a gente foi muito itinerante pelo estado todo, e, obviamente, então, nós fizemos, inclusive, um caderno, porque na época nós não tínhamos internet, recém tínhamos os primeiros computadores, que eram quase umas máquinas de datilografia um pouco melhoradas, tá? Mas eram cadernos impressos e seminários, né, com lâminas de retroprojetor, não havia projetor de internet ainda, tá? Íamos numa Kombi da nossa pró-reitoria de extensão, fazendo palestras e seminários de 2, 3 dias por região, organizada nas associações regionais de municípios, para fortalecer a capacidade de organização, a constituição do secretário dos conselhos municipais de educação. Então, e eu até, né, lembro muito bem que, Regina, falando disso que tu contaste, assim, digamos, a composição, a gente discutia muito dos conselhos, né? Com a representação da sociedade e tal, sempre com uma cautela dele não ficar, porque era uma época, né, de muita expectativa de vida democrática, de muita mobilização, muita organização na sociedade, mas com isso também as entidades representativas, os sindicatos de professores eram muito fortes, né? E a gente sempre dizia, olha, na concepção mais democrática, os conselhos também não podem ser dominados por questões sindicais. O sindicato tem um papel super importante, tem que estar representado, mas a gente precisaria de mais representação comunitária, no caso, né, de estudantes já um pouco mais velhos, ou de pais, ou de lideranças né, de diferentes entes, inclusive, Valéria, né, das entidades do campo, que no interior são tão importantes, né, dos movimentos de trabalhadores do campo, então, a gente, movimentos, digamos, urbanos também, né, associações de moradores, etc. e tal. Então, se discutia muito isso sobre a composição. Outro elemento fundamental, e isso a gente tem trabalhado muito até hoje,
é que os conselhos têm que ter assegurado pelas leis municipais ou pela legislação estadual as suas funções bem definidas e uma autonomia para eles não ficarem, né? E, quer dizer, dentro da concepção do princípio constitucional de gestão democrática, qual é a concepção? É que as decisões mais importantes, assim como as leis são feitas no Congresso Nacional, as políticas e normas devem ser definidas pelos conselhos, né? Porque são os coletivos representativos e as composições, por exemplo, devem ser... os membros do conselho têm que ter mandatos não coincidentes, né? Para poder ter continuidades e novidades, né? Renovação e continuidade, para a gente ter educação. Não é importante plano de governo para a educação, sim, né? Afinal a população vota, né? Etc. Mas o plano de governo dialoga, se articula, se encaixa, né? Num plano decenal de educação. E um plano decenal também não pode ignorar os 10 anos antes e tem que pensar os 10 anos que vem. Né? Então, isso aí eu acho extremamente importante da gente estar dialogando um pouco. Eu estou falando demais, talvez, vários aspectos, mas eu acho que essa relação dos conselhos com as escolas, né, tanto as públicas quanto as privadas da jurisdição, quanto com a cidade como um todo, né? A relação entre as políticas também, a educação tem que se relacionar com a assistência social, com a saúde, com as políticas de cultura, políticas de esporte, políticas de direitos humanos na cidade, e com o setor econômico também, porque a gente depende, né, da receita, enfim, do desenvolvimento econômico para ter a receita pública, né, e contribui também para isso. E por isso o Conselho precisa ter, então, a sua, digamos, seu reconhecimento, legitimidade, estruturação garantida em lei, ou seja, uma coisa mais perene, né, mais duradoura, mais estruturante, estruturada, e ele precisa ter uma infraestrutura física e um quadro de pessoal próprios. E estes dois elementos são dois elementos, assim, me lembro que ainda lá na década de 80, a gente arrolava os ingredientes e o nosso caderno dizia: o conselho precisa ter um recinto próprio. Ele não pode, ele pode até estar no mesmo, no interior é muito frequente, né? No prédio da prefeitura, no prédio, né? Perto da Secretaria Municipal de Educação, mas ele precisa ter condições de vida própria, até porque o conselho é mais perene, é mais duradouro, olha coisas diferentes da gestão do cotidiano, que é o que a Secretaria Municipal de Educação faz, né? Então, ele tem funções, né, não só de normatizar, mas principalmente de avaliar e de, avaliando, planejar. E eu também entendo que os conselhos precisam ser mais protagonistas do que tem sido no acompanhamento e na proposição de todos os elementos para os planos, né, tanto para o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual ou planos municipais de educação. Eu acho que isso aí é extremamente importante. Então, voltando à questão, uma das preocupações que eu tenho é que a educação pública municipal em Porto Alegre
parou de crescer e ela continua muito encolhida, muito incipiente. E com este movimento, né, importante de ampliação das matrículas, né, do acesso à educação infantil, né, o nosso município está adotando uma via de terceirização desta responsabilidade que me preocupa muito, quero dizer. Por mais que o Conselho e a Secretaria de Educação exerçam suas funções de regulação, de supervisão, né? É muito difícil fazê-lo quando não se tem um quadro próprio, quando os quadros de pessoal não são tão qualificados, não tem uma carreira profissional, e os investimentos que se faz em formação, inclusive muitas vezes em colaboração com as universidades, e isto é importantíssimo, né, que assim seja, acabam, em parte, tendo alguma ineficiência, porque as pessoas nestas instituições privadas, mais precárias e tal, os profissionais são mais transitórios, e, portanto, os investimentos que a gente faz, né, não ficam tão instalados, tão constitutivos do futuro das escolas, né? Mas, gente, eu estou falando sozinha, a ideia era a gente fazer uma conversa. Sim, então deixa eu dar um retorno para vocês do que está acontecendo ali no YouTube, né? Está cheio de conselheiras e conselheiros, professoras e professores, né? Todo mundo parabenizando, né, as aulas das duas professoras, e tem nós separamos aqui 2 comentários, olha só. Um é da Cíntia Bordini, que diz: com certeza os conselhos são um marco civilizatório, são indispensáveis para sociedades democráticas. E a Maria Eulália, ela fala o seguinte: o final da fala da Regina é algo que me incomoda muito. Digo isso pois um administrador público só pode fazer o que está na lei. Se não está, não pode fazer. É o princípio da legalidade. Desrespeitar as atribuições do Conselho fere o princípio da legalidade ou não? A Eulália está fazendo uma pergunta para mim, querida. Baseada em fatos. Sim, eu coloquei algumas coisas porque a gente sabe das coisas que acontecem. Por exemplo, o Conselho, e eu acho que frisaste bem isso, Maria Beatriz, ele tem a responsabilidade de normatizar o sistema municipal, né? Ele tem essa atribuição. Ele digamos, até Porto Alegre criar o seu sistema, ele tinha uma subordinação em termos de normativas ao Conselho Estadual de Educação. A partir de 98, isso cessou. Quem normatiza o Sistema Municipal de Educação de Porto Alegre é o Conselho Municipal de Educação. Então, em relação à educação infantil, tanto a privada quanto a pública, é o Conselho Municipal de Educação. Nós não podemos, as escolas municipais que atendem, inclusive, a educação infantil, e as escolas privadas que atendem exclusivamente a educação infantil, elas não vão se reportar às normativas do Conselho Estadual de Educação. Claro, elas devem se reportar à normativa do Conselho Municipal de Educação. O mesmo diz respeito a todas as outras etapas e modalidades que são ofertadas nas escolas municipais de Porto Alegre. Então, por exemplo, as normativas do ensino fundamental para as escolas municipais, elas são de responsabilidade do Conselho Municipal de Educação. A mesma coisa em relação à educação especial, a mesma coisa em relação à EJA, a mesma coisa em relação à oferta de ensino médio. Eu nem vou entrar na discussão agora do ensino médio, porque eu fiz questão de frisar qual é a nossa escola mais antiga, que é o Emílio Meyer. Aliás, que a nossa história de oferta educacional, o início dessa rede que existe hoje de escolas, ela é muito vinculada a algumas escolas municipais. Eu fui pegar o meu quadro que eu fiz na tese, a primeira escola nossa é o Emílio Meyer, a segunda é o Fátima, que fica na Vila Bom Jesus, a terceira é o Dolores Alcaraz Caldas, que o Dolores, ele já
fez turismo na cidade, ele já esteve em outro lugar, hoje ele é na Restinga. E a outra é o Alberto Pasqualini na Restinga, o presidente Vargas no Passo das Pedras, o Aramis Silva no Cristal, e o Liberato Salzano, que é de 1959, no Sarandi. O Liberato é a nossa outra escola de educação básica. E hoje, as duas escolas que ofertam ensino médio, elas estão passando por uma situação muito complicada na rede e que me incomoda profundamente, por não ter havido uma discussão a respeito disso. Né? A gente sabe que envolve questões de recursos, mas eu penso que a história também não pode ser simplesmente fechada e colocada num cantinho e dizer, bom, isso não... essa etapa da educação aqui pertence ao Estado, eu vou deixar de ofertar. Ora, se a gente seguisse essa lógica, ia haver uma discussão enorme com relação à responsabilidade compartilhada em relação ao ensino fundamental. Veja bem o que eu disse, 230 prédios escolares são do município. Imagina se o Estado resolve dizer, não vou ofertar mais, vou fechando essas escolas, que é um processo que está acontecendo, como aconteceu uma devolução de prédios que atendiam o ensino fundamental ao município. Então, essas coisas, elas precisam ser olhadas nessa lógica que a professora Maria Beatriz disse. Existe um sistema. Ele não age sozinho. Hoje, o meu papel aqui foi falar um pouco da história da Constituição do Conselho. Mas eu acho que quando vocês forem fazer a discussão de sistema, essa é uma discussão necessária, do quais são as atribuições e as responsabilidades que cabem tanto à secretaria, como à administradora do sistema, e o que compete ao Conselho Municipal de Educação. Não é uma questão de disputa de quem está, mas existe um poder que deve ser compartilhado, porque tem coisas que são atribuições específicas de um e outras que são de outro. E aí, Maria Eulália, não, ninguém deve ficar entrando no que é a atribuição do outro. E eu acho que o conselho, ele deve, e sempre se pautou no tempo que eu estive conselheira e que estive na presidência, de fazer essa discussão. O que é a atribuição, de fato, do poder público municipal dentro daquilo que as normativas prevêem. Só para situar vocês, em 2011, nós tivemos uma discussão intensa, porque houve a disposição da Secretaria Municipal de Educação em criar uma outra escola de ensino médio, e nós dissemos, secretária, quando foi criado o sistema, nós já tínhamos duas escolas que atendiam o ensino médio, e na ocasião que foi criado o sistema, a discussão foi, mantemos essas duas escolas e assumimos daqui para frente as questões que são de responsabilidade do município, que é ampliar o atendimento da educação infantil em rede própria. A época era em rede própria, e o que nós fomos vendo ao longo do tempo, por diferentes motivos, aí tem a tese da Maria Otília, que conta muito a respeito das questões da educação infantil, né, desse processo que a professora Maria Beatriz disse, que é da questão de ser ofertado pela iniciativa privada, na forma de um convênio, nós novamente com convênio, né, professora, sai o convênio para a construção de prédio, daqui a pouco volta o convênio. Então, é bom que a gente olhe essa questão das práticas, porque elas se inserem, sim, nessa história, no modo como foi sendo construída e foi se fazendo política pública no campo da educação. Não é a história se repetindo, é que tu traz essas coisas tão impregnadas que vira e mexe, as pessoas esquecem que existe gestão democrática como um princípio, que ele está vigindo, ele não acabou, ele não foi revogado, e eu espero que ele... E é uma concepção essencial, né? Exato. Organização. Exato. Então, nós temos... e aí eu acho que tem uma coisa que não tem a ver com a pergunta da Maria Eulália, mas tem a ver com uma fala que a professora falou, desse processo formativo, que se faz, sim, com os conselheiros, mas que a gente precisa formar a sociedade, nesse processo de aprendizagem do que é essa gestão democrática, que não é uma perfumaria, que não é um enfeite, alguém inventou para ficar bonito em algum lugar, não, é algo para ser vivido intensamente e que se aprende, e que aí sim nós temos responsabilidade
dentro do conselho, de fazer esse diálogo com a sociedade, para que esta informação sobre quais são as finalidades da gestão democrática, elas transitem para além do espaço escolar, que as pessoas se sintam apropriadas disso e entendam que o direito de participação delas dentro das discussões na escola, em relação às políticas públicas de educação que vão estar formuladas num plano decenal, passam por essa aprendizagem de que a gestão democrática, ela é um princípio e que se exerce pela participação de todos, independente de serem alunos da rede ou não, como cidadãos dessa cidade. Regina, por isso que uma das coisas assim que a gente tem se empenhado, né, ao longo dessas últimas décadas, é também valorizar muito e fazer a formação dos conselhos escolares. Exato. Né? A concepção de escola que nós temos, né, é como aquele lugar, né, de formação básica para a cidadania. Ou seja, a família, né, onde nós todos, né, nascemos e temos as primeiras noções, né, de organização, de colaboração, né? A família se rege por laços de afeto e tal, e a escola é a primeira instituição social que tem que proporcionar para a criança, desde a educação infantil. Exato. Né? Não é quando está com 12 anos que vai aprender, não é quando está com 16 anos. Como é que se organiza, digamos, as relações na sociedade, que existe, né, normas, que existe uma organização que a gente historicamente chama de burocrática, ou seja, com hierarquia, com definição de funções, com direitos e deveres, né? E que a participação, né? A transparência, o planejamento, saber antecipadamente o que se quer fazer, quando será feito, por que será feito, de que forma, né, a quem compete e tal, né, a avaliação institucional, né, publicização e controle social são os processos pelo qual, né, a escola precisa se organizar. Né? Se hoje nós temos esses princípios, essa forma de organização discutida em muitas escolas, inclusive do setor privado, tá? Mais importante ainda é nós termos este exemplo de organização escolar. E por isso eu sempre entendo, e até tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado muito interessante, lá do mestrado profissional em gestão da educação lá da Unipampa, tá? Que foi até a minha orientanda era a presidente do Conselho Municipal de São Cepé, tá? E ela fez um projeto de intervenção muito, muito interessante, que depois a gente já discutiu em outros fóruns e tal, que é o Conselho Municipal todo se envolveu num projeto de ação durante um ano inteiro de fazer a formação dos conselhos escolares e de fazer, assim, uma mobilização das famílias, não só de pais e mães, mas das comunidades e tal, para valorizarem e instalarem processos mais democráticos, assim, de participação, de planejamento, de avaliação, né, nos conselhos escolares. Então, eu acho que essas duas coisas... E aí, com essa vivência de conselhos escolares, também nós teremos condições de ter representantes da sociedade já conhecedores da gestão das escolas municipais e tal, para participar do Conselho Municipal de Educação. Não só como professores,
mas tendo sido representantes da sociedade, digamos, na gestão das escolas, né? Sim. Nossa, hoje foi realmente assim uma aula de história, né, de como se exerce essa tal da gestão democrática, que todo mundo fala, mas a gente ainda persegue, né, e o pessoal que está aqui no YouTube está justamente colocando isso, como é importante, né, o destaque ao Plano Municipal de Educação, no planejamento intersetorial das políticas, né, e o que mais? Garantir a gestão democrática é fundamental e os conselhos exercem, né, um importante papel nesse sentido. E o Rodrigo colocou o fechamento do ensino médio na EMEI Emílio Meyer é uma desconsideração do direito à educação de jovens na nossa cidade. Deixa eu ver. Principalmente dependendo da forma como se faz, né? Porque nós ainda temos também, aí falando, né, como pesquisadora e tal, que somos, nós temos um déficit de ensino médio em Porto Alegre, né? E nós temos muitos adolescentes e jovens que precisam voltar a estudar, estão fora da escola, ou estão com um atraso na sua escolaridade, e nós temos uma latente demanda por educação de jovens e adultos, né? Sim. Para terminarem o ensino fundamental e fazerem o ensino médio. Acho que nenhum segmento da sociedade porto-alegrense, né, e brasileira hoje terá uma opinião diferente do que entender que o ensino médio é o mínimo que as pessoas precisam ter daqui para frente, né? Seja para vida de cidadania, seja para ter condições de trabalho com uma renda mínima, né? E seja principalmente para o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Então, interessa a todos. Sim, ensino médio para todos. E agora eu queria lembrar, eu não resisti de pegar ali na minha prateleira esse livro da Isabel, né? Organizou comigo, depois que terminou eu li o doutorado, mas tem muito da história de Porto Alegre aqui nesses vários capítulos, né? Nós estamos precisando, eu tenho dito que quero tirar aí um tempinho para a gente fazer um novo livro contando sobre conselhos escolares, sobre o Conselho Municipal de Educação, sobre gestão escolar, e não, concepções e vivências. Porque o mais importante dessa conversa, Valéria, para mim, é a gente estar compartilhando ideias. Tá? E ao compartilhar ideias, claro, a gente está se referindo a coisas da história que passou, dos problemas que a gente está enxergando hoje e de como nós precisamos continuar conversando para planejar a cidade que queremos, né? E a educação, a política educacional que a gente quer para Porto Alegre. Até porque, né, professora, as ideias, elas não desaparecem, elas perdem força. E aí, nesse processo de realinhamento, algumas coisas vão e voltam. Então, a gente tem que sempre ter bem presente, eu digo isso muito quando falo de gestão democrática, que a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa alimentar ela, a gente precisa fazer com que ela se desenvolva. Por quê? Porque ao achar que ela está dada, nós podemos descuidar. E nesse descuido, aí é quando a gente vê que se dão os retrocessos. E eu, assim, para mim, é uma das coisas
de aprendizagem como professora, como ser humana, está diretamente ligado à questão da gestão democrática, que passa pelos conselhos municipal de educação, conselho escolar, a vivência cotidiana da escola no fazer essa gestão democrática andar diariamente para que seja uma aprendizagem que eles levem para a vida, para a cidade. Não é uma coisa para a escola, é para uma aprendizagem para a cidade. E eu acho que é importante nisso, Regina, às vezes as pessoas dizem, gestão democrática na escola, as crianças têm que... Né? Eu acho que o importante é ver, inclusive, como é que no campo das ideias, da formação, digamos, da construção conceptual, teórica, inclusive, de administração, né, da educação no mundo, como é que surge, quer dizer, o que a gestão democrática tem como pilar a noção de direito de todos, né? E de que é uma escola de todos para todos. Então, a noção de escola pública, no melhor sentido do público, né? No maior, mais amplo sentido de público. Mas exatamente por que a gente quer fazer ela de uma forma participativa, transparente, né? Participativa é a palavra principal, para que elas possam ser o mais eficiente possível, usando agora os conceitos básicos de administração, para que ela possa ser o mais eficaz possível, os objetivos da escola sejam alcançados, para que a gente tenha efetividade, ou seja, eficiência mais eficácia, e relevância social, que ela faça sentido para a vida das pessoas que estão naquela escola e para a sociedade a qual, né, sustenta e interessa a existência das escolas, né? Então, a gestão democrática é essencial para que as nossas escolas possam ser bem geridas. Eu acho que quem pretende ser um bom administrador público ou administrador de qualquer coisa na área pública em geral e na educação especialmente, pode entender que o conselho escolar e o conselho municipal, os colegiados, os conselhos, são uma potência que vale muito, né? Um recurso disponível para fazer a melhor gestão. E democraticamente a gente vai discutir, né, os fins e os meios da educação. E eu acho que as nossas diferenças não são tantas em relação a fins e meios. E por isso que a gente precisa discutir com a sociedade, né? Com certeza. Essa formação, né, até tem um post ali no YouTube, né, que essa formação extramuros, ela é essencial, né? A sociedade tem que se educar também para participar, para demandar, para ajudar a construir também. Senão ela, né, acaba embarcando em qualquer informação. E hoje em dia, com esta onda de fake news e etc. e tal. E pós-verdades, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Isso. Marga, tu entra agora? Vamos ver como é que tá. Oi. Oi, Marga. Bem, entro sim. Entra. Vamos. Eu estava aqui encantada. Senão nós vamos passar a noite conversando. Sim, Ai, nós aqui escutando, porque tá ordem isso, presidenta. Olha, os temas que se discutem, os temas que sempre se estuda e que se fazem todas as, né, as pesquisas, nossa, isso é algo assim que
encanta, né? E quando traz a história do município e a história da educação entrelaçada nessa história do município, né? Isso que é bonito de ver. A história viva que nós vivemos e que também construímos nesse espaço de tempo, né, em que estivemos junto na organização, a Regina passando pelo conselho, fazendo parte da linha de pesquisa, né, que trabalha diretamente com a gestão democrática, a Isabel, que recentemente foi nossa presidente no Conselho Municipal também, que participa da linha de pesquisa de vocês, né? Hoje a Fabiane Pavani, a nossa atual presidente, né, que vem representando a UAMPA e que vem trazendo, então, olhares, assim, diferenciados de outros locais também, como é importante, e mostra como a pluralidade deve cada vez mais ser mantida dentro dos conselhos. Lembro recentemente, né, e vocês também devem ter acompanhado, a questão do Conselho Estadual de Educação, que no período eu estava ainda com a ESUFOP, em que ficaram com 11 conselheiros, tendo 10 conselheiros não recebido o seu mandato, né? Então, intensificando todo o trabalho dos que lá permaneceram e com aquela prerrogativa de uma lei que mudasse a composição dos conselhos, a nossa também, o nosso conselho também aconteceram essas situações, né, e continuam os PLs, e nós estamos acompanhando, que não venham a fazer as mudanças das representatividades que nós temos no Conselho. Não porque elas precisam ser eternas ali dentro, não se trata disso, mas se trata de realmente manter e garantir a pluralidade, que isso é o que compõe um conselho, e isso é o que faz com que a gestão democrática realmente seja exercida dentro desses espaços, né? Então, nós temos muitos campos, nós temos muitas frentes a trabalhar e a estar atentos, né? Essa vigilância atenta que nós temos que ter muito, aliada aos estudos, aliada às pesquisas que nos auxiliam cada vez mais a trabalharmos na noção desse território que nós atuamos, né? São territórios, novas palavras, novos adentramentos que vêm vindo, né? Ter o cuidado com a hibridização dos discursos que vem acontecendo também, com as importações que nós percebemos adentrar nas legislações, e precisamos deixar isso muito claro quando nós trabalhamos com as nossas normativas, nas nossas comissões especiais, nas nossas comissões permanentes, aquele debate saudável que precisa acontecer dentro de um conselho, e que ele acontece, mas ele não aconteceria tanto quanto nós fazemos dentro do nosso conselho pelas nossas assessorias. As assessorias do conselho, nós precisamos falar, sim, cada vez mais delas. São pessoas fantásticas que estão trabalhando, nós temos a Guilene, nós temos a Simone, nós temos a Estela, nós temos a Flávia, nós tivemos até recentemente a Monique, que ficou tanto tempo conosco, né, passou por diversos espaços dentro do Conselho Municipal, que compõem esse todo, né, que faz com que possamos realmente, enquanto Conselho, trabalhar na efetiva produção, acompanhamento, avaliação da política pública, né, que esse é o espaço privilegiado da produção e da avaliação e do controle da política pública, eu diria mais, do controle social. Precisamos exercer o papel de controle social que os conselhos têm, mas temos que reivindicar o nosso lugar, precisamos manter esse nosso lugar. Ele existe, a Constituição Federal, ela instituiu a gestão democrática, e nós precisamos fazer com que isso se mantenha. Apesar da erosão da gestão democrática que nós vemos percebendo por via de diversas situações que vêm acontecendo, precisamos, como diz a Maria Beatriz, ter muito claros os fins e os meios da educação. Precisamos, entre nós, discutir cada vez mais, clarear e clarificar os nossos caminhos. E o papel do Conselho Municipal, o Conselho Estadual, enfim, dos conselhos, é extremamente importante. Haja vista a última resolução, falar um pouquinho do meu campo, da formação de professores, que foi aprovada em menos de 6 meses. A Resolução 2 de 2019, dada a nova composição que temos no Conselho Nacional de Educação, ela conseguiu
o feito de em 6 meses ser aprovada, né? Então, algo assim que se percebe que onde estão as discussões democráticas, onde estão os segmentos, onde estão as representatividades, as entidades que representam quem realmente pesquisa e faz a educação, né? Onde estão essas entidades que precisam ter vez e voz dentro do campo da educação? Então, queria dizer assim que eu fiquei encantada aqui escutando vocês, obviamente que a gente fecha a câmera, porque nesse momento o espaço é de quem está falando, mas eu fiquei, disse, que aula, que maravilha, que final de tarde maravilhoso que nós tivemos aqui, podendo escutar a Regina nos trazendo toda a história de Porto Alegre. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Foi muito bonito, e eu espero que isso se transforme naquele artigo que vai para o nosso livro, né? Estamos, né, a Valéria está com a proposta, trouxeram a proposta da construção de um e-book que nós vamos levar adiante, sim. Então, essas falas, esses momentos, essas pesquisas, elas precisam avançar. Sim. Do Conselho, eu estou dentro do Conselho Municipal representando a ACERS, a Associação de Supervisores do Estado do Rio Grande do Sul, que não faz muito tempo entrou no Conselho, que houve uma modificação na legislação em que mais entidades também tiveram espaço dentro da composição do Conselho, o que fica muito bom, porque nós temos diferentes olhares dentro do Conselho Municipal, né? E que vão para além, aquilo que a Regina trouxe, né? Que não sejam apenas funcionários municipais, que sejam profissionais de outros campos, de outras áreas. Eu como profissional de outra área, eu sei bem os acertos que se faz para poder dar conta de tantas demandas que tem um conselho, né? Os horários que são necessários, mas são necessários, sim, porque estamos num espaço privilegiado de controle social, e precisamos exercer isso, né? Precisamos contribuir para que a educação realmente, como eu disse no início da fala, seja pública, seja laica, seja para todos, seja de qualidade. Esse é o verdadeiro papel da escola pública. E uma escola pública que dá certo, apesar da depauperização, apesar de todo um projeto que já vem de longa data depauperando as nossas escolas, e de um discurso que vem desmerecendo o trabalho do nosso professor, o trabalho das nossas comunidades, nós temos muito, sim, a colocar para fora. Ensino médio nem se fala, né, Maria Beatriz, chegasse a abordar essa questão, com a questão dos novos itinerários que vem chegando, a disputa que nós temos acontecendo com as nossas escolas municipais, que já oferecem ensino médio antes ainda da normatização, que diz que o município deve ficar com o ensino médio, mas ele não, em momento algum, ele deve se desfazer. Não pode. Exatamente. Em momento algum isso é dito, em momento algum. Então, eu acho que são causas pelas quais nós precisamos estar muito atentos, precisamos lutar por essas causas, porque a nossa educação não vire uma mercadoria, como infelizmente nós estamos cada dia mais fazendo que isso não aconteça. Tá? Então, eu agradeço muito a todas vocês, a todos os participantes, aos que estão nos assistindo, a todos os cursistas, né, que nós estamos com esse curso, que iniciou hoje a sua primeira etapa. Semana que vem nós teremos, então, a segunda etapa do curso, que serão 5 módulos, em que nós trabalharemos com 4 normativas que embasam a organização da educação no município, e um especificamente do Fundeb, onde a Clarice Gorodich, que é a atual presidente do CACS Fundeb, vai fazer uma fala, para que as escolas se apropriem dessas modificações, de tudo isso. Então, são ações que nós estamos empreendendo para que o Conselho também esteja mais próximo à comunidade, esteja o mais próximo possível da comunidade escolar, da academia, de todos esses espaços que nós temos. Então, quero agradecer imensamente pela gentileza e pelo carinho de vocês terem aceito o convite, estarem aqui presentes, nos brindarem com essa fala maravilhosa. Né? E estamos aqui na luta, né? E continuamos sempre na luta. Muito obrigada. Eu também. Conselho. E eu acho, Marga, né, porque a gente está nessa parceria desde o semestre passado, mas o Juca já está há muito mais tempo, mas eu estou entrando nessa dança, né, e eu vejo, assim, que como essas nossas ações, né, para fortalecer o Conselho, para formar
né, os professores, elas são importantes e mostram que, apesar de todas as adversidades, todos esses problemas, né, ainda se resiste e insiste, né, em fazer o enfrentamento e tentar qualificar a educação pública aqui na cidade. Eu assim, acho muito admirável essa iniciativa dessa formação, principalmente agora, né, nesse contexto que a gente poderia não fazer nada, né, mas estamos aqui fazendo, e a qualidade, né, se a gente seguir nesse nível, esse curso vai ser o maior sucesso, né? Porque, assim, nossa, hoje eu aprendi tanto, né? Eu sou nova na área da política educacional, eu entrei há 5 anos, né, no curso, então ainda estou aprendendo Porto Alegre, estou aprendendo um monte de coisas, assim, e para mim, assim, Regina, Maria Beatriz, né, nossa, foi uma aula, foi, assim, sensacional, né, e sim, nós temos que escrever sobre isso, nós temos que registrar essas memórias, né, para que elas não fiquem só na narrativa, mas que estejam tudo registradas, para que a gente possa aprender com essas trajetórias, né? Então, assim, para finalizar, agradeço, né, também ao Juca, que me apoia, a gente faz tudo junto em parceria, é um ótimo colega, assim, que estamos trabalhando junto agora no segundo semestre, e, nossa, não podia ser melhor a nossa parceria, a Malu, que está aqui também. Então, assim, o nosso núcleo também está aberto, né, a essas parcerias, a esses processos de formação, né, a gente está, assim, muito feliz de ter essa oportunidade de fazer um projeto de extensão com o Conselho, né, para a gente também, para as nossas estagiárias, né, as nossas professoras, estar lá naquele espaço, aprendendo do jeito que elas aprenderam, e a gente tem os vídeos para mostrar que o aprendizado não foi trivial, né, foi uma imersão com profundidade. Então, assim, só agradeço a essa parceria, agradeço às minhas colegas, professoras, ao meu colega professor, e aí a gente se vê no próximo seminário, né, que acontece sempre na terceira quinta-feira de cada mês, até o final do ano.